Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa aula de geografia. Para isso, a gente vai aprender a matéria nova. Então, vou colocar aqui para vocês, só um pouquinho. Deixa eu olhar para frente até. Vamos lá. Muito bem, crianças. Vamos começar então, né? Nossa aula fala sobre os espaços rurais e urbanos, a interdependência. O que é interdependência? O que esse nome nos lembra? Vamos ver? Embora a maioria das pessoas viva na cidade, deixa eu só subir aqui, peraí, que fica melhor, né? Embora a maioria das pessoas viva na cidade, todas dependem do campo. Por outro lado, as pessoas que vivem no campo dependem da cidade. O que isso quer dizer? Olha só, quem vive lá no campo tem a sua plantação de soja, por exemplo. Tem a plantação de soja. Ele planta soja e ele utiliza essa soja como meio de sobrevivência. Mas o que ele precisa fazer para ele receber o serviço dele? Ele precisa vender. Como consequência disso, para quem que ele vai vender a soja ou o produto que ele planta lá no campo dele? Ele vai vender para aquelas pessoas que vivem na cidade. Então, por essa razão, quem vive no campo depende de quem vive na cidade. Ao mesmo tempo, quem vive na cidade depende de quem vive lá no campo. Como assim, tia? A gente não come alface, tomate ou qualquer outra verdura, legumes, a gente come tudo isso. E onde será que essas coisas foram plantadas? Foi no meio da cidade? Não. A maioria desses alimentos, eles foram plantados lá no campo. Então, por isso que nós que vivemos na cidade, nós também dependemos das pessoas que vivem lá no campo. Então, justamente por essa relação de dependência, que tem aquela palavrinha que a gente viu, a interdependência. Ou seja, tanto as pessoas que vivem na cidade dependem das pessoas que vivem no campo, como as pessoas que vivem no campo dependem, ao mesmo tempo, das pessoas que vivem na cidade. Por isso, essa relação de interdependência, um dependendo do outro simultaneamente, ao mesmo tempo, né, crianças? Tecnologias a serviço do campo. Como assim, tia? A tecnologia vai usar lá no campo? Que negócio é esse? Claro que é. Olha só, para que a produção no campo aconteça, muita tecnologia gerada na cidade é colocada a serviço das atividades rurais. O trator que o fazendeiro usa lá para ajudar a colher sua plantação, onde que ele foi desenvolvido? Foi lá no campo? Não, foi na cidade. É uma tecnologia que as pessoas que vivem na cidade desenvolveram. É claro, crianças, que existem hoje, quando a gente fala em tecnologia, existe muita tecnologia. Por exemplo, essa nossa aula aqui, nós estamos utilizando um meio tecnológico para termos essa aula devido à situação que estamos vivendo, né? Então, existe muita tecnologia nos dias de hoje. Claro que a gente também precisa saber utilizar essa tecnologia com sabedoria, com conscientização de usar para aquilo que é correto. Que isso fique bem claro, crianças. Mas, ao mesmo tempo, existem tecnologias que foram desenvolvidas não especificamente para os trabalhadores, para aquelas pessoas que vivem no campo. Foram desenvolvidas para pessoas que vivem na cidade, mas que foram adaptadas a essa realidade. Por exemplo, é diferente do trator. O trator, o que adianta ter um trator? Me fala. Adianta alguma coisa, crianças, eu ter um trator? Lógico que não. Por que eu vou ter um trator? Não tem nem lógica. Então, trator é algo específico, né, para quem mora no campo. É um exemplo. Agora, o drone. Olha só, o drone. O drone a gente usa para captar imagens, né, a longa distância da Terra, assim, lá no céu. Ele capta as imagens. Mas será que o drone pode ser utilizado numa atividade rural? Pode. E o iPad? Será que ele pode ser utilizado na atividade rural também?
Pode, crianças. Por quê? Porque muitas das tecnologias elas foram adaptadas para auxiliar o desempenho das atividades no campo. Então, por isso que existem essas facilidades hoje, né? Então, alguns equipamentos, mesmo não sendo criados inicialmente para atividades rurais, tornam-se úteis também para as práticas agropecuárias, ou seja, para as práticas das pessoas que vivem lá no campo, certo? Continuando. Algumas atividades que o drone pode desenvolver, para a gente entender um pouquinho mais. Por exemplo, verificar se a plantação apresenta pragas ou doenças, né? Porque o drone pode aproximar a imagem, ele pode ir lá no meio da plantação, onde o agricultor vai ganhar tempo com isso. Monitorar a qualidade da pastagem, ou seja, o drone ampliando a imagem, vendo a imagem de cima, o dono das terras vai conseguir ver, nossa, lá em tal lugar o pasto não tá bom. Então eu já sei que eu tenho que melhorar a qualidade lá. Coisas que, se muitas vezes ele fosse fazer isso montado num cavalo, ele ia demorar muito mais tempo e às vezes nem conseguiria abranger a área total, né? Nem conseguiria chegar ao local que está precisando de melhorias. Acompanhar o desenvolvimento das plantas, ou seja, verificar o crescimento delas, se elas estão saudáveis, né? Então, com o drone, ele faz esse acompanhamento e muitas vezes tem que ir lá acompanhar plantinha por plantinha. Tocar a boiada, olha só, gente, até para tocar a boiada o drone serve. Então, a gente vê o quê? Que é uma tecnologia que não foi desenvolvida para quem vive no campo, mas que, com as devidas adaptações, ela pode ser utilizada para auxiliar aquelas pessoas que têm um trabalho no campo, aquelas pessoas que vivem do campo, que dependem do campo para a sua sobrevivência. Então, a gente precisa entender essa questão, tá, crianças? Evidências da interação entre o campo e a cidade. Então, vamos lá. Quais são as evidências? O que mostra que existe essa interação entre um e outro? Uma delas, cursos de formação e aperfeiçoamento para profissionais ligados a atividades rurais. As pessoas que moram lá no campo, elas não precisam estudar? Elas não precisam se atualizar? Sim, precisa. Não é porque uma pessoa mora lá no campo que ela simplesmente vai deixar de estudar e pronto, não está nem aí para mais nada. Não. Ela precisa acompanhar o desenvolvimento, ainda mais para aqueles que trabalham com a tecnologia. É preciso acompanhar esse desenvolvimento tecnológico para a utilização desses meios lá no campo. Então, eles precisam vir na cidade para fazer cursos preparatórios, né? Então, existe essa aí, a interação, né? O do campo precisando da cidade. Outro ponto de interação, a utilização de alta tecnologia e pouca mão de obra, produzindo em grande quantidade, especialmente para a exportação, né? Então, a gente tem o oposto agora. Quem mora no campo utiliza as tecnologias da cidade. Justamente por quê? Porque isso vai auxiliar no plantio, na colheita, né? E também vai proporcionar que as pessoas façam isso em grande escala, ou seja, grande quantidade, produzindo produtos bons que servem inclusive para a exportação, ou seja, mandar para fora do país, certo? Comunicações e transportes entre o campo e a cidade. O que isso tem a ver, tio? O que a comunicação e transporte tem a ver com essa interação entre o campo e a cidade? A comunicação e o transporte agilizam e qualificam a produção para favorecer o consumo de produtos. Como é que a pessoa que mora lá na fazenda, que planta suas verduras, como é que essas verduras vão chegar na cidade se não houver comunicação e nem transporte? Como? Não tem como. Então, por isso que é preciso que exista essa comunicação e os meios de transporte. E quanto mais essa comunicação e esse meio de transporte for sendo atualizado, melhor vai ser utilizado na agilização
dessa troca entre o campo e a cidade. Outro ponto, como que a pessoa lá do campo vai ter a sua roupa ou seu estudo, as suas ferramentas de trabalho? Ele não precisa vir na cidade? Como é que ele vem na cidade se não tem transporte? Como é que ele vai conhecer as novas tecnologias sendo que não tem comunicação? Por isso, crianças, que a comunicação e o transporte são importantes nessa relação que a gente está aprendendo entre o campo e a cidade. Porque eles agilizam o trabalho, eles fazem ficar mais rápido, trazem mais qualidade a essa troca de produtos que existe entre o campo e a cidade. A gente precisa entender que tanto é essencial as pessoas que vivem lá no campo, quanto é essencial também as pessoas que vivem na cidade, porque existe essa relação de dependência. A gente depende de quem mora lá no campo e quem mora lá no campo depende da gente que vive na cidade. Então, existe essa dependência e a gente tem que procurar desenvolver meios que agilizem, né, que melhorem essa relação. Por isso, a utilização da comunicação e dos transportes também. Tá bom, criançada? Continuando. Sem trabalho no campo. À medida que as máquinas agrícolas começaram a ser utilizadas nas atividades de preparo da terra, plantio e colheita, muitos trabalhadores foram dispensados de seu emprego. Por que isso aconteceu? Porque aquilo que era mão de obra antes das tecnologias, né, você ir lá, plantar, regar, colher, então tudo isso antigamente era feito com a mão de obra humana, certo? Ou seja, as pessoas faziam isso. Só que com o avanço da tecnologia, as máquinas, os tratores e todo o maquinário que foi desenvolvido acabou tomando o lugar dessa mão de obra humana. Por que isso acontece? O que vocês acham que é mais rápido? Você plantar sementinha por sementinha ou você ter um trator que vai lá e faz isso em grande escala? Outro ponto, o que vai ser mais rápido? Você colher, você cansar lá embaixo do sol quente, colhendo, né, às vezes capinando lá embaixo do sol quente, ou você tem um trator que vai fazer esse trabalho, já vai dividir o grão e já separa tudo bonitinho? O que é mais rápido? O trator, o maquinário, a tecnologia. Então, uma consequência não muito positiva dessa tecnologia utilizada no campo foi também essa questão de não de fugir a palavra aqui, crianças, essa questão de que muitos trabalhadores perderam os seus empregos por causa dessa tecnologia, né? Então tem esse lado positivo, ao mesmo tempo que tem o lado bom, né? Dessa tecnologia utilizada no campo. E como muitos trabalhadores perderam seus empregos, aconteceu o que nós chamamos de êxodo rural. O que foi o êxodo rural? O êxodo rural, ele aconteceu entre 1960 e 1980, entre as décadas de 60 e 80. Como que aconteceu? Onde aconteceu porque muitos trabalhadores saíram de sua propriedade no campo em busca de melhores condições de vida na zona rural, na zona urbana, não na zona rural. Então, eles saíram do campo, pode ser porque ele perdeu o emprego, eles saíram do campo, pode ser porque às vezes tinha um outro concorrente que vendia melhor que eles. Tem vários pontos que podem ter levado as pessoas a saírem do campo. Se a pessoa sai do campo, ela vem para a cidade, para a zona urbana, em busca de uma condição de vida melhor. Ou seja, em busca de um trabalho melhor, em busca de uma moradia melhor, em busca de uma estabilidade financeira melhor, né, em busca de estudo, muitas vezes. Então, eles escolheram sair do campo e vir para a cidade. E esse sair do campo e viver na cidade é exatamente
o que explica para nós o que é o êxodo rural. A saída do campo para viver na cidade. Eles deixaram de viver lá no campo, lá em meio à natureza, para viver na cidade. E a gente para pensar. Hoje, analisando a situação em que o mundo está, né, com tanta poluição, com tantas coisas ruins que existem, será que é uma boa escolha a gente sair do campo para viver na cidade? Lá no campo, o ar é mais puro para respirar, é mais tranquilo, tem menos criminalidade, é a vida muito mais tranquila. Aqui na cidade, você tem a vantagem de ter tudo, né, que a gente precisa. Mas é uma correria, é um trânsito, é uma poluição. Então, assim, a gente tem que analisar. Existe o lado positivo? Existe, mas existe também o lado negativo, né? Mas o êxodo rural, ele foi justamente, crianças, essa saída do campo para viver na cidade. Gravem isso, tá bom? Que êxodo rural é a saída do campo para viver na cidade. Então, olha aí na imagem a diferença entre a vida no campo, tranquila, calma, serena e tranquila, para a correria de viver na cidade. Acho que não foi uma escolha muito fácil, né, para quem fez isso. Mas, enfim. Continuando. Esse êxodo rural, crianças, êxodo rural, ao mesmo tempo que ele procurou, né, para quem veio pensando ser uma coisa boa, ele gerou muitos problemas. Não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, em muitos outros países também, onde também aconteceram o êxodo rural. Quais foram esses problemas? Vamos lá. Em muitos lugares ao redor do mundo, o êxodo rural gerou muitos problemas, pois as cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas. Assim, muitas famílias vindas do campo passaram a viver na zona urbana em condições precárias. O que é uma condição precária? Quando a gente fala em condições precárias, são condições de vida que são muito difíceis, né? Às vezes você não tem tanta facilidade para ter uma estabilidade financeira, para ter um bom lugar para viver. Então, tudo isso entra em condições precárias. Alguns exemplos de condições precárias que aconteceram nessa transição do êxodo rural. Por exemplo, moradias em áreas impróprias, ou seja, eles vieram para morar na cidade. Vixe, começou lá de Peraí, crianças. Replica. Voltando. Acontece, crianças. A gente gravando ao vivo acontece. Voltando aqui, então, para a nossa aula. Então, as moradias em áreas impróprias. Ou seja, como as pessoas saíram do campo vindo em busca de uma vida melhor e chegaram aqui nem sempre encontraram aquilo que estava prometido, né? Então, eles não tinham dinheiro para conseguir um lugar para morar, então foram construídos de qualquer jeito, qualquer pedacinho de terra que conseguia. Com essas moradias em áreas impróprias, surgiu o favelamento, né? Que foram o quê? As favelas. Porque as favelas, crianças, muitas das favelas que existem, são áreas onde as moradias não são regularizadas, né? Então, entra aí na questão das moradias em áreas impróprias. Falta de saneamento básico, né? Onde a gente tem aí o esgoto passando entre as casas, lixo passando assim na rua, no meio das casas, o que acaba gerando muitas doenças. Por quê? Porque se existe a falta de saneamento básico, consequentemente, aquele lixo ali no meio da rua ali, né, entre as casas, né? Então, as pessoas, elas têm acesso a isso. Muitas vezes as crianças brincam no meio desses lixos que passam no meio da cidade, sabe? Então, com a moradia em área imprópria, surgiu também a falta de saneamento básico. Por quê? Porque se não é um lugar apropriado para ter uma moradia, consequentemente, não vai ser apropriada, inclusive com saneamento básico. Com isso, desenvolveram também o quê? A
criminalidade. Ou seja, as pessoas estavam sem condições de viver, estavam muitas vezes sem trabalho, sem ter como o que sobreviver, mas tinha outro lá, o vizinho, né, que estava tendo condição. Então entra aí a criminalidade, né? Você aproveitar, você pegar aquilo que não é seu, né? Então, todos esses problemas, moradias em áreas impróprias, favelamento, falta de saneamento básico, criminalidade, muitas outras coisas, foram problemas que surgiram como resultado do êxodo rural. Tá bom, crianças? A gente precisa entender esse lado negativo também do êxodo rural. E o êxodo urbano? O que é isso, tia? Êxodo urbano? Vamos entender o que é o êxodo urbano? Nossa, aqui em casa está armando um toró daqueles. Vocês não sei se estão ouvindo os trovão. Mas vamos lá. Êxodo urbano. A partir de 1990, estudiosos da urbanização observaram a saída de parte da população das cidades grandes para viver em cidades médias ou pequenas, e até mesmo na zona rural. Há atualmente uma tendência de se residir em condomínios fechados nos entornos de grandes centros urbanos. Além de oferecer melhor qualidade de vida, esses espaços também proporcionam acesso rápido aos serviços especializados na cidade. Então, o êxodo urbano é o oposto do êxodo rural, certo? Se no êxodo rural as pessoas iam do campo para viver na cidade, no êxodo urbano as pessoas vão sair da cidade para viver no campo, certo? Para viver no campo, não necessariamente no campo, mas para viver longe dos grandes centros. E existe um lado bom de se viver longe dos grandes centros, sabia, criançada? A vida é mais tranquila, a qualidade de vida se torna melhor. Então, existe também esse lado positivo do êxodo urbano. Se bem que eles, como a gente viu, os estudiosos, eles observam, mas não quer dizer que ainda já foi confirmado que esse êxodo urbano realmente aconteceu, ou pode vir a acontecer. Tá bom, criançada? Continuando. Muito bem. Agora que a gente já aprendeu o conteúdo, então, peguem os livrinhos de vocês, vamos pegar os livros e abrir lá na página 129. Página 129, que é o capítulo 3 que a gente acabou de aprender a matéria. Agora a tia vai explicar os exercícios para vocês. Exercício número 1. Quais os elementos você identifica nas imagens acima que mostram a interdependência entre o campo e a cidade, né? Que é aquela questão que a gente comentou, né? A interdependência da cidade para o campo. Ou seja, de acordo com essas imagens, qual a necessidade, qual a necessidade de... Qual a necessidade? Não. Qual a necessidade? Da cidade do campo. O que as pessoas da cidade, de acordo com a imagem, do que as pessoas da cidade precisam de quem vive no campo, de acordo com as imagens. Do campo para a cidade, de acordo com as imagens também. Qual é a relação, né, que existe aí, a interdependência de quem mora no campo, que depende da cidade. Então, quem vive na cidade depende do campo. A produção de leite, a produção de legumes, né? Outras coisas aí que são citadas. E do campo para a cidade, a venda desses produtos, a utilização das máquinas. Então, vocês vão analisar as imagens para conseguir responder, certo? Página 130. Questão número 2. Que outros equipamentos tecnológicos são utilizados no campo? Além do drone, quais os outros equipamentos de tecnologia que são utilizados hoje no campo? Vamos lá. A gente viu aí os tablets, celulares, tratores. Não sei se vocês já viram, mas existem alguns lugares assim que muitas vezes eles usam aviões pequenos, né? Para, às vezes, jogar algum veneno, para matar as pragas, né? Então, são equipamentos tecnológicos que são utilizados no campo também. Questão número 3. De que maneira as tecnologias criadas na cidade
são importantes para o trabalho e a vida no campo. Então, você vai explicar por que essas tecnologias são importantes para quem vive no campo, no contexto em que nós vivemos. Você vai explicar o porquê, beleza? Página 131, questão número 4. Qual das evidências apresentadas lhe parece mais importante para a produção e a economia do campo e da cidade? Então, você vai analisar. A primeira que a gente viu, os cursos de formação e aperfeiçoamento para profissionais ligados às atividades rurais. Ou a segunda, que é a utilização das altas tecnologias, né? E pouca mão de obra produzindo em grande quantidade, especialmente para exportação. Desses dois pontos que a gente viu, qual vocês acham que é o mais importante para a produção e a economia do campo para a cidade? Então, você vai analisar e vai responder. E dar uma justificativa. Lembrando que o porquê não é porque sim, porque não. Combinado, crianças? Essa respostinha, ela é pessoal. Então, ó, leiam a página e pensam um pouquinho, analisa as questões. Página 132, não temos nenhuma questão. Leitura do conteúdo, analisação das imagens, leitura também do quadrinho E Você Sabia. Página 133, questão número 5. Observe nas imagens a seguir as diferenças relacionadas à técnica utilizada e ao número de trabalhadores. O que se pode perceber? Olha aí, na imagem número 1, a gente tem uma imagem antiga, uma tela antiga, certo? Onde muitos trabalhadores, né, existe muita mão de obra, muita gente trabalhando no campo, né, realizando a colheita daquilo que foi plantado. E na imagem número 2, a gente tem aí a colheita de trigo, né, utilizando aí um trator. Então, observando as duas imagens, 1 e 2, quais as diferenças relacionadas à técnica e ao número de trabalhadores? O que se pode perceber com isso? Vamos analisar para conseguir responder. Tá bom, crianças? Questão número 6. De que maneira a foto da comunidade do Moinho, da página anterior, mostra uma das consequências do êxodo rural refletida nas cidades? Nós vimos aí quais os problemas resultantes do êxodo rural, né? Então, de acordo com a imagem da página anterior, você vai responder essa questão. Questão número 7. Qual é o tema central do boxe? Você sabia? Será que pode acontecer um êxodo urbano? É o boxe. Então, você vai ler para conseguir responder. E, por último, quais são as vantagens do êxodo urbano para quem sai das grandes cidades? Lendo o quadrinho Você Sabia, você também vai conseguir responder essa questão. Tá bom, crianças? Vamos lá. Finalizando aí, esperamos que você tenha compreendido a importância das relações campo e cidade e também dos territórios para as comunidades que ali vivem, pois é neles que cada pessoa e povo desenvolvem sua vida e seus costumes, contribuindo para a economia e a diversidade cultural do país. Muito bem, crianças. Então, estamos aqui, né, finalizando aí a nossa aula, tá bom? Agora é sua vez de fazer os exercícios, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.